Olá! Até agora aprendemos que ao ensinar uma tarefa para uma criança, como por exemplo, a nomear objetos como maçã, é importante que ela seja elogiada, receba carinho ou algo que goste todas as vezes que acertar. Mas o que fazer quando seu filho errar em alguma tarefa? O melhor caminho é corrigir a resposta incorreta. O vídeo de hoje irá mostrar algumas alternativas de como corrigir erros durante o ensino de uma habilidade. Mas antes, é importante dizer que devemos planejar a tarefa de forma a evitar erros. Aqui vão algumas dicas. 1. A atividade não deve ser difícil demais para a criança. Se a criança está errando, talvez a tarefa seja muito difícil. Nesse caso, você deverá tornar a tarefa mais fácil. Se você está ensinando a criança a dizer o nome de coisas, pode ser importante ensinar 2 ou 3 nomes de cada vez e começar por nomes que a criança consegue dizer. Segundo, a atividade precisa ser interessante. Seguindo o exemplo anterior, você poderia escolher nomes de coisas que a criança se interessa. Terceiro, você está dando ajuda o suficiente para que as primeiras respostas corretas ocorram? Se a criança lê, você pode mostrar o nome do objeto escrito para ajudar a criança a aprender a nomear este objeto. Se ela consegue repetir o que você diz, você pode dizer o nome do objeto e pedir para que ela repita. Mas se mesmo assim a criança responder de forma incorreta, podemos usar uma estratégia muito comum e que se aplica a diferentes atividades. Vamos lá! Após um erro, procure manter uma expressão neutra. Fique em silêncio por alguns segundos, não ria ou brinque com o erro, não elogie e não incentive o erro. Depois, realize novamente a mesma tarefa, mas dessa vez junto com uma ajuda para a criança responder. Uma das ajudas pode ser a resposta para ela imitar ou você dizendo a primeira sílaba para ela completar, por exemplo. Pode ser alguma das ajudas que falamos antes ou mesmo uma figura que ajude na resposta. Se a criança acertar com a ajuda que você deu, elogie. Se você escolheu uma ajuda adequada, é muito provável que ela acerte. Depois de alguns segundos, realize a mesma tarefa sem nenhuma ajuda. Se ela responder corretamente, dê um super elogio, faça cócegas ou outra interação que ela goste, ou até mesmo entregue um brinquedo de sua preferência. Mas se durante a correção de erros o seu filho continuar errando, passe para outras atividades mais fáceis, espere alguns minutos e tente novamente aquela tarefa. Se os erros persistirem, converse com seu analista do comportamento. Talvez seja necessário alterar a dificuldade da tarefa, verificar o interesse da criança pela tarefa ou os tipos de ajuda que estão sendo empregados. Agora vamos apresentar algumas tarefas e como você pode fazer um tipo de correção que chamaremos de tipo 1. Por exemplo, se você estiver ensinando a sua filha a nomear boneca e ela errar, mantenha uma expressão neutra e fique em silêncio por alguns segundos. Em seguida, mostre novamente a boneca e diga o que é isso, e dê ajuda boneca e espere pela resposta da sua filha. Caso ela tenha acertado, elogie e espere por alguns segundos para apresentar novamente a pergunta, mas agora sem ajuda, e espere novamente pela resposta. Caso sua filha responda corretamente, elogie com muito entusiasmo, dê abraços, carinhos e entregue para ela algo que ela queira muito. Vamos para outro exemplo. Se você estiver ensinando seu filho a imitação dá tchau e ele errar, mantenha uma expressão neutra e fique em silêncio por alguns segundos. Depois, faça novamente e diga faz igual, pegando nas mãos de seu filho e ajudando a realizar o movimento. Elogie e espere alguns segundos para fazer novamente o movimento de dar tchau, mas sem fornecer nenhuma ajuda, e espere novamente pela resposta. Caso ele acerte, forneça palmas e muito carinho e entregue algo de interesse do seu filho. Lembrando que se o seu filho continuar errando no último passo da correção, converse com o analista do comportamento responsável pelo caso.